Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Cenário Entrevista de 2024 e é um programa especial onde a gente vai tratar de saúde mental. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te convidar para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo para você ficar por dentro de toda a nossa programação e ficar sempre muito bem informado. Lembrando que o programa é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital, mas fica disponível na plataforma do YouTube da TV Cenário Amazônia. Agora sim a gente vai receber o nosso convidado, o primeiro convidado de 2024, que é o psicólogo clínico especialista em emoções, tratamento de emoções, Geising Santos de Azevedo. Seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista. Obrigado, Liliane. Para mim é um prazer estar aqui no primeiro mês do ano, né, janeiro branco, para falar sobre saúde emocional, saúde mental, que são temas sempre atuais na vida da gente, e começar o ano de uma forma diferente, né, cuidando dessa parte tão importante que existe na nossa vida. Mais leveza, né? 2024. Mas antes da gente começar a conhecer um pouquinho da história do nosso convidado de hoje, eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dele. Geising é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e em self-coaching, atuando nas seguintes formações: Renascimento, Biopsicologia, Master em Programação Neurolinguística, Hipnose, Constelação Familiar Sistêmica Individual, Nova Medicina Germânica, Experiência Somática, Eneagrama, Ressignificação Emocional, Tanatologia e Cuidados Paliativos, é médico interior, terapeuta de líder training e vivência total em psicoterapia transpessoal. Que currículo, hein, Geising? Muitos anos aí correndo atrás e se especializando para trazer para as pessoas o melhor, né? O interessante é que quando a gente estuda, a gente sempre estuda para si, né? Para cuidar de si, do nosso processo individual, e isso acaba fazendo com que você aprenda para aplicar nas outras pessoas, para experienciar na vida das outras pessoas, né? Geising, a gente vai falar, tá? Sobre tentar falar o máximo, né? Sobre essa tua experiência, tua atuação, tá bom? Mas antes disso, tem muita gente que está curioso e quer saber um pouquinho da tua história. Geising, você é natural de Faro, no Pará, mas mora em Manaus desde 2021. Conta pra gente um pouco da tua infância até você chegar aqui em Manaus. Tá. Então, antes de chegar em Manaus, eu morei um tempo no lugar que algumas pessoas não conhecem, chamado Porto Trombetas, né, que é um lugar de mineração e tudo. Meu pai trabalhou lá durante muito tempo, né, e até os 7 anos eu morei nesse lugar. Eu nasci em Faro, e aí meu pai arrumou um emprego nesse lugar, fiquei lá até os 7 anos, e depois voltei para Faro de novo, né? E aí com 19 anos é quando eu venho para Manaus em busca de estudar, trabalhar, de outras oportunidades, né? Então, assim, a maior parte da minha infância eu vivi em Porto Trombetas, nesse lugar, né, um lugar que é fechado, né, só mora lá quem trabalha lá. Então, foi uma infância tranquila nesse sentido, porque no meio realmente de uma comunidade, né, que esses lugares são comunidades fechadas para as pessoas que moram e trabalham lá. E a tua adolescência? Tu já tinha esse sentido, assim, olha, eu vou atuar nesse segmento, trabalhar com pessoas, com emoções? A psicologia sempre bateu na minha porta, né? Desde muito jovem eu sempre fui muito curioso para entender o sentido das coisas, né? Eu lembro que quando eu assistia desenho na infância ou filmes, eu tentava sempre entender por que as pessoas agiam da maneira como agiam, né? E meu pai é um leitor voraz, então ele comprava livros, ele comprou uma coletânea que era Manual do Comportamento Humano, alguma coisa assim. Muito profundo para um jovem, né? Exatamente, né? E há muito tempo atrás. E aí eu lembro que foi a minha porta de entrada, assim, foi quando eu comecei a folhear aquele livro, e era um livro que já nem funciona mais, onde tem uma classificação do comportamento de colérico, melancólico, coisas que já foram ultrapassadas. Exatamente, mas naquela época era o que existia, né? Então eu lembro que... E te estimulou? Muito, me estimulou muito. Só que é muito interessante, né? Aí começa o processo de crenças na infância da gente, porque todo lugar que eu lia, que eu observava e com quem eu conversava sempre me desestimulava a fazer psicologia.
é algo de que tu vai passar fome, que não dá dinheiro, que é uma profissão de quem tem que ter o pai médico, tem que conhecer muita gente rica e tudo, e aí eu fui abrindo mão da psicologia, né? Ficou temeroso, né, na verdade. Eu tinha uma paixão por ela, mas me diziam assim, tu tem que fazer uma profissão para ganhar dinheiro. E aí depois, quando tu tiver com muito dinheiro, aí tu vai fazer psicologia. Isso aí vai ser teu hobby. Tipo isso. Lei do engano, né? Exatamente. E aí eu fui fugindo da psicologia o tempo inteiro. Fugindo, trabalhando em outras áreas, né? Teve uma época que eu ia fazer engenharia. Agora você já imaginou, né, que engenheiro frustrado eu seria, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, gosto de falar, né? E não que os engenheiros não tenham esse perfil. Mas é uma coisa de muito número, muito cálculo, muita lógica e... É uma ciência exata, não é uma ciência humana. Exatamente. Né? Bem não diferente. ia ser... E quando foi que você bateu o martelo? É a psicologia, não adianta vir com negativismo. Então, eu fugi muito da psicologia. Trabalhava numa multinacional nessa época, onde eu trabalhava num horário noturno. E aí eu estudava de manhã. Aí eu fui fazer fonoaudiologia, porque eu não podia fazer psicologia, né? E aí fazendo fonoaudiologia, eu fiz 2 períodos, aí o curso terminou pela manhã. E eu só podia estudar de manhã. Aí eu cheguei na universidade e falei, não quero parar de estudar. Que curso que eu posso fazer? Aí falaram para mim, olha, de manhã só tem psicologia. Aí, eu vou fazer um período então, né? Aí Vamos ver se vai dar certo. Daqui a pouco eu volto para fonoaudiologia. Fiz um período e não quis mais voltar para fono. E aí continuei. Aí depois mudei de horário, fui estudar à noite e tudo, e aí continuei, né, cursando a psicologia. E olha que profissão importante, né? A pandemia veio mostrar isso pra gente, né? Porque o maior desafio de todo ser humano naquele momento era manter a sua saúde mental, né? Estar pleno. E a pandemia resultou e só fez aflorar o que às vezes a gente já tinha e não sabia que tinha, né? As principais, né, foi ansiedade, depressão. Como lidar com essa população adoecida? Olha, a pandemia, eu acho que foi um desafio para todos os profissionais, né, da área para toda a humanidade, na verdade, mas eu acho que em específico para os profissionais da área da saúde, porque eu lembro que nessa época eu não atendia online ninguém. Era estranho, né? Atendimento psicológico online. Exatamente. E eu lembro que quando saiu o decreto para fechar os lugares, o espaço onde eu trabalho, eu disse, a gente vai fechar as portas, porque tem um decreto, não pode mais ficar aberto. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque é a minha profissão, eu trabalho com isso, aí foi quando eu comecei a atender online. Eliane, foi a época que eu mais trabalhei. Eu cheguei a atender, no pico mesmo, uma média de 12 pessoas por dia. É muita gente, porque, né, 1 hora para cada pessoa, eu trabalhei praticamente 12 horas por dia. E muito desafiador, porque era um espaço, um modelo de atendimento que eu não conhecia, eu não sabia como funcionava, e aí imagina adaptar todas essas técnicas que eu só fazia presencial para o modelo online. Né? Foi extremamente desafiador. Até hoje, eu confesso, eu prefiro atender presencial. Atendo online, atendo gente do mundo inteiro, inclusive, mas presencial é o que me brilha mais os olhos. Mas é possível perfeitamente adaptar todas elas para atender online sem problema nenhum. E a gente vai entrar nesse detalhe aí de teleatendimento, né? Ainda estamos sob o efeito da pandemia. Muitos transtornos, muitas doenças mentais surgiram, como burnout, adição a telas. Como conseguir manter uma boa saúde mental diante dessas novas doenças, que a gente pode chamar isso de doença, né? Sim. A questão, o advento da internet, da tecnologia, ele fez com que o ser humano entrasse num outro viés. Né? Eu lembro que na época da pandemia eu fui estudar sobre essa questão das telas, porque também era novidade. Né? Uma coisa é você trabalhar e sair de casa e fazer outra coisa, né? Que é a vida normal. Na época da pandemia não, era o trabalho e aí TV, era só o que tinha. Era só o que a gente tinha para fazer. Exatamente. Então, dentro dos artigos que eu fui estudar na época, teve um processo que dizia que nós, seres humanos, ainda não estamos plenamente adaptados a esse movimento das telas. Né? Como nós somos mamíferos, então nós somos seres de contato. Então, quando a gente olha alguém numa videochamada, o nosso cérebro ainda não reconhece que tem outro ser humano ali, né? Então a gente está vivendo essa fase de adaptação. Isso gera um estresse muito grande, gera uma ansiedade, né? E como não tem o contato, também leva a gente para um quadro de tristeza.
Então, assim, o resultado da pandemia, em termos emocionais, a gente ainda vai ver mais na frente. A gente está vivendo ainda esse processo, né? Os efeitos mais imediatos, digamos assim. Exatamente. Mas o que a pandemia vai trazer de prejuízos nas questões emocionais, a gente ainda vai vivenciar durante muito tempo. Mas como a gente conseguir manter uma boa saúde mental nesse período de tanta agitação, né? Que é o encerramento de um ano, início de um ano, essa loucura toda. Sim. Liane, eu acho que assim, a gente precisa fazer escolhas assertivas. Cada ser humano vai descobrir o que é prioridade na sua vida e que preço você quer pagar para o lugar onde você quer chegar, né? Eu já trabalhei 14, às vezes até 16 horas por dia. Hoje eu não faço mais isso. Então, eu fiz uma adaptação ao meu estilo de vida, né? Ao meu modelo de vida para trabalhar 6, 7 horas por dia, que é o que eu consigo e que me mantém mentalmente saudável, né? É uma outra coisa que eu digo, a gente não foi feito para viver nessa loucura de corre para cá e corre para ali, vai para lá. É gostoso, mas o prejuízo vem depois, entende? Porque isso afeta o nosso físico, afeta o nosso emocional e afeta o mental também. Então, assim, escolha o seu difícil, né? Que às vezes, perceba, a correria ela vem para tirar a gente de olhar para um lugar que a gente precisa olhar, né? Para rever coisas da nossa vida. A gente vive nessa maluquice que o mundo atual traz para a gente. Então, o estilo de vida vai ditar como vai ser a nossa saúde mental? Com toda certeza. Só que os limites são diferentes. Você gosta da correria, você vive nela. Talvez você saiba que o seu limite, né? Não, até aqui eu consigo, mas Sim. daqui não dá para mim, né? Então, eu também descobri o meu limite e vivo dentro dele, que é a melhor forma de você prevenir, inclusive, doenças, né? Toda vez que você ultrapassa o seu limite, você leva o seu corpo para um lado de exaustão emocional. E isso faz com que você, mais cedo ou mais tarde, tenha que pagar o preço por ultrapassar o seu limite muitas vezes. Uma coisa é você ter um objetivo, né? Eu vou trabalhar nesses 2 empregos durante 2 anos porque eu quero comprar um carro, porque eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem. Mas manter isso a vida inteira não é saudável para ninguém. Impossível, né? Chega a ser humanamente impossível. Exatamente. Manter um ritmo assim e você tá bem, né? Porque se a mente não estiver bem, o corpo também não vai ficar bem, né? Não. É importante a gente frisar isso porque só se preocupava muito com o corpo. E a mente deixa para segundo plano. E não é bem assim. É que, na verdade, é isso mesmo, né, Liane? Porque olha só, o nosso objetivo antes, quando a humanidade começou, era sobreviver. Então a gente não tinha nem refinamento para olhar para a mente e para olhar para as emoções. Isso é novo. Agora que a gente saiu desse lugar de sobrevivência do corpo, aí sim a gente consegue trazer esse lugar de refinamento, de olhar para as emoções e de olhar para a mente, né? Para as questões. Por isso que agora tem tratamento, tem estatística, né? Tem leitura sobre esses processos. Antes não tinha porque a gente não estava nesse lugar. Assim como a gente vai refinar para outras coisas. Espiritualidade, por exemplo. Apesar de ser muito antigo, é uma coisa que vai precisar ser refinada na humanidade. Importante. Extremamente, porque nós somos seres espirituais também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países que mais lidera casos de ansiedade e depressão. Na sua opinião, o que falta para a gente mudar um pouco essa realidade? Políticas públicas, investimentos em saúde mental? Eu acho que tem tudo isso, Liane, porque perceba, o brasileiro ele é muito passional, né? A gente gosta demais, a gente se entrega demais, a gente é conhecido lá fora, inclusive por isso, né? Então, quando eu saio de um modelo muito racional e vou para esse lugar de muita emoção, de muita passionalidade, isso vai gerar ansiedade, né? Tudo isso que você falou de políticas públicas, né, de olhar para esses lugares pode ajudar a gente sim, né? Mas perceba, a gente vive num país violento. Então imagina, ninguém sai de casa tranquilo. A gente não sai também neurótico, meu Deus, mas assim, você vai entrar no carro, você dá uma olhada, vai sair, você dá uma olhada. Então a gente vive num estado de tensão o tempo inteiro. Isso é uma realidade do país que a gente vive. Então tudo isso leva a gente para esse estado de ansiedade exacerbada. As questões aqui são vividas de forma muito visceral. Questões políticas, né? Questões religiosas, as próprias questões de entretenimento mesmo, né? Quando a gente vai lá fora, a gente se assusta com os modelos. É outra realidade. Outra realidade, né? Eu tive a oportunidade de morar um tempo fora do Brasil e eu ficava assustado de ver as festas começarem 10 horas da noite e terminarem 1 hora da manhã. Ninguém amanhece. Isso é uma coisa daqui. Uma disciplina. Tem legislação. Aqui não tem limite, né? Tem legislação, eu fiquei assustado com isso, né? 1 hora fecha a casa de festa,
acabou, vai embora. Exatamente. E tem locais que, assim, nem a bebida, depois de certa hora, pode ser vendida. Exatamente. Né? Então, tudo isso leva a gente para esse estado, né? Somos um país amoroso, aconchegante, acolhedor. Mas sem limite, né? Geizinha, a gente está num mundo cada vez mais globalizado, né? Digital, e a gente está falando sobre isso, inclusive a gente já deu uma iniciada falando sobre teleatendimento, né? Muitos avanços a tecnologia trouxe, mas também ela trouxe algumas consequências que às vezes são danosas ao ser humano. Como é que você avalia o uso dessas novas tecnologias no ramo da psicologia, da terapia comportamental? Olha, a tecnologia, quando ela é usada para o bem, ela traz uma série de benefícios para a gente, né? Mas somos muito criativos, para não dizer outro nome, então a gente também às vezes pega essa tecnologia e vai usar para outros fins, né? Imagina, Lilian, a tecnologia ela aproximou as pessoas em termos de atendimento, né? E assim, é incrível, é muito diverso esse cenário, porque, por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendo de outro estado que não se sentem confortáveis de ser atendidas por alguém da cidade, porque é uma cidade pequena, porque todo mundo se conhece, tem esse processo com a psicologia, né? E busca alguém de fora. Se não existisse a tecnologia, essa pessoa provavelmente ou ia ter que se forçar ou não procurar e adoecer ainda mais, né? Então, olha que coisa interessante, né? E vamos levar para um lado mais físico, a questão da medicina, a telemedicina. Né? Olha quantos benefícios, né? Cirurgias às vezes são acompanhadas à distância. E orientadas. Exatamente, né? Ou seja, é muitos benefícios para a gente, né? Só que também se usa para outros meios, né? É a questão do limite, né, gente? Perceba. Como a gente é muito passional, então às vezes não tem limite para algumas coisas. De ficar na tela o dia inteiro e não é porque precisa. Às vezes isso vai trazer danos lá na frente, vai trazer consequências, né? Eu digo, cada geração tem o seu adoecimento, né? Tem a coisa que deu certo, tem a coisa que está descendo ladeira abaixo. Todas as gerações vão viver, né, esses processos. Geising, a gente sabe que agora o teleatendimento é uma realidade, tá? Na área da psicologia em si é uma realidade. Comenta um pouco desse avanço, né, que você já deu uma iniciada, mas comenta um pouco desse avanço e o que isso possibilitou, né, para os profissionais da área. Perfeito. Hoje o Conselho de Psicologia ele já regulamentou o teleatendimento, né? Existem aplicativos específicos, existem normas e regras para isso, até para que seja resguardado o sigilo e tudo. Então existe não só uma aceitação, como uma adaptação à realidade de cada lugar em termos de teleatendimento, né? O desdobramento disso foi os profissionais terem que se adaptar. Informações que antes não tinha online, era tudo presencial, foram 100% adaptadas para se fazer presencial, tanto para aprender como para aplicar em outras pessoas. Então isso abre inúmeras possibilidades, é uma expansão que a gente tem em termos de saúde mental, né? A tecnologia ela é muito boa, como eu disse, a gente tem que usar ela para o bem, porque se usada para o bem, ela leva a gente muito longe, abre horizontes e faz com que mais pessoas tenham acesso, né, à saúde mental. Que é tão importante. Geising, eu vou pedir para você continuar aqui conosco, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Aproveita para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo, para você ficar por dentro de toda a nossa programação. E a gente volta daqui a pouquinho com mais uma rodada de perguntas ao nosso convidado, Geising Azevedo, psicólogo clínico e especialista emocional. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Cenário Entrevista, que hoje recebe o psicólogo clínico e especialista emocional, Geising Azevedo. No bloco anterior, nós comentamos um pouco sobre a história de vida dele, a infância lá no Pará, e a gente adentrou um pouquinho da profissão dele, especialmente nas especialidades de atendimento que ele hoje
atua. E a gente segue ainda falando um pouco sobre isso. Geising, eu vi no teu currículo várias especialidades, mas uma delas me chamou a atenção e eu tenho certeza que chamou a atenção de todo mundo que está nos acompanhando. O que é essa constelação familiar? O que é isso? Que terapia é essa? Se é uma terapia, me perdoe, né, a ignorância, mas explica pra gente o que é isso. Tá, vamos lá. A constelação, ela é um processo para trabalhar os nossos sistemas, né? Todo mundo veio de algum lugar, pertence a uma família e isso é um sistema. Então, quando há desequilíbrio nesse sistema das nossas famílias, então a gente precisa olhar para isso, para resolver às vezes um BO dos nossos antepassados, né? Para que a minha vida seja liberada aqui, no aqui e agora, né? Então a constelação ela é baseada em leis. Existem 3 leis, onde quando elas não estão sendo cumpridas dentro da nossa vida, elas causam desequilíbrio no nosso sistema. Isso traz adoecimento, isso gera escassez, isso gera doença, gera uma série de outras questões, né? E quem descobriu isso foi um psicólogo, né, de um outro país, e ele começou a aplicar isso com as pessoas que estavam próximas a ele, fazendo com que, quando esse sistema fosse liberado, questões eram resolvidas. Até hoje eu me surpreendo ainda com resultados de constelações que são feitas, né? Então perceba, Liliane, uma das leis é todo mundo tem o direito de pertencer. Todo mundo que faz parte da família da gente tem o direito de pertencer. Não importa o que a pessoa seja, não importa o que tenha acontecido. Então quando a gente é casado, né, que a gente se separa e a gente não fala o nome da pessoa, o falecido, né, o inominável, né, e vai colocando, e cadê fulano? Ah, não sei, nunca mais tive contato. Exatamente, né? Ou seja, eu estou excluindo aquela pessoa que um dia fez parte da minha vida. Então isso causa desequilíbrio no meu sistema, né? Outro exemplo, alguém que foi preso, que a família se reúne, não comenta, não fala nada, né? Alguém que vive uma vida desregrada, né? Seja por questões de drogas, de prostituição, a família se reúne também, exclui aquela pessoa, ela não pertence, né? Às vezes a pessoa casa num relacionamento novo e aí ela não aceita os filhos do parceiro, da parceira, né, que já vem de outro relacionamento. Tudo isso vai causando desequilíbrio no nosso sistema, que no longo prazo gera doença, gera conflito, geram questões que prejudicam a gente na nossa vida, né? Então isso é uma forma de autoconhecimento também? Uma forma de autoconhecimento, né? E é interessante porque a constelação ela é uma forma de fazer meio que justiça com as coisas, né? Porque perceba, se todo mundo tem o direito de pertencer, quem sou eu para excluir alguém? Se eu excluo, o BO é comigo. Interessante. Isso está bem na moda hoje, a gente buscar conhecer como era, né, os nossos antepassados, para a gente poder se compreender, né, nesse momento da nossa vida. Dentro desse lugar que eu comentei ainda há pouco, Liliane, a gente está no lugar de refinamento. Então imagina se antes a gente tinha estrutura para olhar. Percebe, isso é muito refinado. Né? Isso é muito refinado. Quando a ideia era só matar a fome, como é que eu ia poder olhar para isso? Eu tinha que excluir mesmo, porque às vezes eu não tinha como alimentar. Então tinha que ser prático. Exatamente, né? A gente está num lugar de refinamento agora, então agora a gente pode olhar para isso, para esse lugar mais refinado, né? De todo mundo ter o direito de pertencer, por exemplo. E uma outra lei dentro da constelação é o dar e receber, o equilíbrio entre o dar e receber, em todas as relações. Se eu dou mais do que eu recebo, causa desequilíbrio no meu sistema, né? Se o outro me dá mais do que eu consigo dar para ele, também desequilibra o sistema dele. Outra formação que eu vi aqui foi a hipnose. Para que utilizar a hipnose? Tá. A hipnose ela é um processo, eu digo que o cérebro da gente é extremamente inteligente, mas ele é burro ao mesmo tempo, né? Quando eu peço para alguém fechar os olhos e conduzo ela a um lugar do passado dela, por exemplo, onde aconteceu um trauma, e a partir daquilo eu conduzo a continuidade do acontecimento de uma forma diferente, o corpo e a memória entendem que aquilo está acontecendo também. Então olha que ferramenta poderosa para trabalhar traumas, né? Vou dar um exemplo bem prático. Alguém sofreu um abuso na infância. Foi fato, não tem como mudar isso. Através da hipnose, eu consigo ressignificar este lugar, né? De que forma? Às vezes chegando antes do abuso acontecer, imaginariamente, tirando aquela criança daquele lugar, não vai deixar de acontecer, a memória não vai ser apagada, mas eu consigo dar um cenário diferente
para aquilo que aconteceu. E o corpo entende que aquilo diminuiu a carga emocional que existia no trauma. Isso vale para qualquer coisa que aconteceu lá atrás. Pais que se separam, filhos que vão tendo traumas, né, com essa nova realidade de vida, isso também serve? Tudo, para qualquer coisa. A crença que a gente precisa quebrar sobre a hipnose, Liane, que bom que você falou disso, porque a gente pode falar disso também, é que a gente tem uma imaginação de que hipnose é aquela coisa que a gente vê na TV, de entortar o garfo, de tocar na testa, a pessoa cair no chão e tudo. E isso não é. Não tem nada a ver isso aí. Isso é hipnose de palco, né? É como se fossem as caricaturas da hipnose. Ela é real, mas não é essa que a gente usa no consultório, né? Hipnose é algo tão simples. Quando eu estou falando aqui, você está prestando atenção em mim, eu estou te hipnotizando, porque você está atenta ao que eu estou falando, está escutando, né? E está processando o que eu estou dizendo. Então, estou usando linguagem hipnótica. Mas todo mundo faz isso? Sim, quando eu estou dialogando com alguém, em qualquer lugar, eu estou usando linguagem hipnótica, né? Por isso que tem pessoas magnéticas, né? Que conseguem manter a atenção. Exatamente. Então, perceba, essa é a hipnose clínica que é usada nos consultórios. Não precisa ser esse lugar que a gente... Porque, perceba, essa imagem que a gente tem, ela enche a gente de preconceito. Eu lá vou deixar alguém, né, me levar para um estado alterado de consciência e me derrubar no chão. Então, é importante desmistificar isso. Que bacana. A quem mais é aplicado, assim, hoje é muito procurado essas terapias para a gente tratar traumas, que é tão hoje recorrente na nossa sociedade? Sim. Eu acho que a gente vai trabalhando, né, Liliane, e a gente vai vendo assim coisas que a gente gosta mais, né? Você na sua profissão deve ter isso, né? Tem coisas que você gosta muito de fazer. Tem coisas que você faz porque precisa, mas não é mais aquilo que, né, que te dá o prazer de estar fazendo. Então, dentro do meu processo, trabalhar traumas. Eu estou me tornando cada vez mais um especialista em trabalhar traumas, né? Vou inclusive fazer mestrado nisso, porque para mim é o que faz sentido. É o que eu vejo que causa impacto e resultado na vida das pessoas. Então, hipnose é uma ferramenta excelente para trabalhar trauma. Não só para isso, pode trabalhar crenças limitantes, né? Pode trabalhar término de relacionamento, conflitos familiares, qualquer coisa pode ser trabalhado com a ferramenta da hipnose. A gente falou dos tratamentos e de algumas alternativas, né, de terapia. Mas a gente precisa diferenciar e esclarecer para o nosso público que há diferenças nessas doenças, né? Por exemplo, depressão é uma doença, mas tristeza não é uma doença, é uma emoção, né? Exatamente. Então, qual é o ponto que eu consigo diferenciar uma da outra? Tristeza é uma emoção que todo mundo vai sentir, querendo ou não, gostando ou não, né? Quando é que a tristeza passa a ser patológica, entra num estado depressivo? Quando ela me invade e ela não vai mais embora. E aí ela só aumenta. E vai aumentando, 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 até chegar aos níveis bem exacerbados de depressão, que é não cuidar mais da higiene pessoal, né? Querer ficar trancado em casa, num quarto escuro, não querer mais sair, não querer ter contato com as pessoas e uma série de outros sintomas que a depressão traz, né? Só que esse é o cenário, é como se fosse assim, o conceito básico. A partir disso tem uma série de derivações e variações. Perdi alguém na minha vida, estou passando por um luto. Eu vou chorar todos os dias e eu não estou deprimido. É só uma tristeza. É tristeza. Imagina, eu perdi alguém que eu amava muito, né? Que é uma confusão que a gente faz, né? A pessoa morreu ontem, a gente quer estar pleno no segundo dia. Não vai estar. Vai estar triste, vai estar choroso, né? Vai estar vivendo sobre os efeitos da perda que foi recente. Então a gente precisa de um tempo, esperar um tempo passar para a gente perceber se essa pessoa está... O choro diminuiu, ela está chorando dia sim, dia não, ela já não chora, mas como antes, a tristeza está indo embora. E ela está vindo para um lugar mais funcional, né? O luto patológico a gente só consegue diagnosticar depois de um ano. Então, até um ano, a pessoa vai ficar chorosa, ela vai ficar triste, né? Ela vai talvez querer se isolar um pouco. Isso é normal. Exatamente. Né? Só que a sociedade cobra da gente felicidade o tempo inteiro, né? Esse que é o problema, né? A rede social, vamos dizer assim, ela basicamente te obriga, né, a ser um ser humano perfeito, né? A família perfeita, o trabalho perfeito, e nem sempre é isso que a gente está vendo. Eu acho que nunca é isso, Liliane. A gente é cheio de imperfeições.
né? Todos nós temos milhares de defeitos, então assim, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Se tornar ser humano de verdade. Porque isso é ser humano de verdade, né? Outro grande desafio é lidar com esses profissionais no ambiente de trabalho, né? Hoje, uma das principais causas, né, de afastamento de funcionários é a questão da depressão, o burnout, que a gente comentou no início, é a ansiedade, né? Eu acho que isso tem preocupado, sim, algumas empresas, mas na tua visão, por atuar também nesse ambiente corporativo, como é que tem sido esse olhar, né, das empresas para esses funcionários? Ainda tem muito preconceito, tá, Liane? Sendo bem honesto, ainda tem muito preconceito. O adoecimento emocional e mental ainda é muito carregado de preconceito. A gente ainda não aprendeu que a gente é ser humano e que se a gente não cuidar, a gente vai adoecer. O adoecimento no corpo, ele ainda é visto como ok, mas o mental e emocional, ele é carregado de preconceito. Mas o que é que eu percebo? As empresas estão se abrindo, seja por obrigação, né, ou seja por boa vontade mesmo, elas têm entrado, vislumbrado esse cenário e percebido que é um caminho sem volta. Não tem para onde ir, tem que cuidar e tem que zelar. Especialmente com o reconhecimento dessas doenças como doenças do trabalho, né, em decorrência do trabalho ou causadas pelo próprio trabalho. Então, não tem para onde correr, tem que olhar, tem que cuidar, né? Avanço, lembra lugar de refinamento, né? Imagina se no passado era possível, né, aceitar que alguém ficou triste pelo seu trabalho. Não, é alguma coisa lá fora. Aqui você veio para trabalhar, né, e tem que trabalhar. Então é um avanço. É um avanço esse lugar da gente poder olhar com mais refinamento para esse processo de adoecimento mental e emocional. Mas as empresas já estão, algumas, se adequando, contratando psicólogos para atuar nesse ambiente corporativo? Liliane, acho que estão fazendo isso, estão saindo na frente, porque estão reduzindo o número de afastamentos, né, por adoecimento mental e emocional. Então eu vejo sim essa abertura, né? Tanto é que eu atendo dentro de empresa. Antes eu já trabalhei em RH durante muito tempo. Mas isso era raro. Isso era inviável. Essa possibilidade não existia, né? Só que agora as empresas estão se abrindo, estão contratando profissionais de saúde, estão vendo formas de melhorar a qualidade de vida dos funcionários para que eles sejam produtivos, como devem ser, porque é um ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo sejam resguardadas as questões físicas, mentais e emocionais. A figura do psicólogo também é fundamental no ambiente escolar, né? As crianças estão cada vez mais ansiosas, algumas até depressivas, por uma série de fatores. Sim. É que a gente negligenciou muito, né, Liliane, a saúde emocional e mental por conta desse avanço, né? Veja, psicologia tem 100 anos. O mundo é mundo há muito tempo. No Brasil só tem 60. É muito recente esse movimento da gente olhar para isso. Olhar para a gente enquanto ser que também sofre, né? Ser que também adoece da mente e adoece com as emoções. É muito novo, extremamente novo, inclusive. Geizinga, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco de entrevista. Não sai daí que a gente volta já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região.
A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Voltamos e o assunto desse bloco é o futuro da psicologia. Na sua visão, quais são as perspectivas para essa profissão que é tão importante? Olha, gente, são as melhores possíveis, né? Até porque é a minha profissão. Mas de verdade, como eu falei anteriormente, é um caminho sem volta, tá? É um caminho sem volta. Eu acho que as pessoas estão se abrindo e vão se abrir cada vez mais para esse olhar, né, da saúde mental e saúde emocional. E a psicologia ela é essencial nesse sentido porque é ela que faz esse estudo, né? É ela que conduz esse processo de se enxergar, de se observar e de curar as doenças, né, as patologias, as mazelas em termos de saúde mental. Eu vejo como um caminho sem volta, né? A psicologia tem desbravado aí muitos lugares que antes não havia esse acesso, agora existe e as pessoas estão se beneficiando muito disso, né? Hoje, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia há 22 anos atrás, eu tinha vergonha de falar que ia para terapia, né? Eu falava que ia para o médico. E aí, toda semana, aí o meu chefe um dia me abordou e perguntou para mim, tu tá muito doente, né? Porque toda semana tu vai no médico. Aí eu falei que estava indo para terapia. Eu fui motivo de chacota, porque terapia é coisa de maluco. Né? Coisa de doido. Ainda tem, tá? Esse preconceito. Sim. Então, assim, hoje em dia é engraçado, né? Porque eu vim de uma vergonha extrema para um orgulho extremo. Eu falo que faço há 22 anos. E não me sinto melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, tem tanto BO para resolver que eu preciso de muito mais coisa para olhar, né? Se todo mundo fizesse... O mundo seria melhor, meu bem. Muito melhor. E hoje é 1º de janeiro de 2024. É uma data muito importante porque a gente está iniciando um novo ano com novos projetos, novas metas. Qual é a mensagem para esse ano? O que a gente poderia dizer para o nosso público, né, o nosso telespectador, o internauta que está nos acompanhando, para esse início de 2024? Olha, eu acho importante a gente ter essa virada simbólica, né, do calendário e tudo. O que eu sempre recomendo para as pessoas? A gente sempre faz muitos planos na virada de ano, né, de coisas que eu quero mudar, de coisas que eu quero melhorar. Só que um ano, apesar de passar muito rápido, tem muitos dias. Então, assim, seja leve com você, tá? Coloque metas factíveis, né, que você vai conseguir fazer. E outra... Não significa que se você colocou essa meta, que você não pode revisar ela durante o ano, né? É importante isso, porque em um ano acontece muita coisa na vida da gente, Liliane. E a gente é atropelado o tempo inteiro por uma série de coisas. E tudo isso às vezes gera adoecimento. A pessoa às vezes coloca uma meta extremamente ousada e aí ela não vai conseguir fazer. E às vezes ela já sabe que não vai conseguir fazer. E isso vai gerar um nível de frustração muito grande, né? E vida de adulto é isso, é a gente lidar com o imprevisto o tempo inteiro. Né? Especialmente nos cenários que a gente vive, com filhos, né? com companheiro, com companheira, com esposa. Então, assim, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Aprenda a negociar com você e ter compaixão, né, pelas coisas que às vezes você programa, planeja e que não dão certo. Só não entre em um lugar de autossabotagem, de colocar uma meta que você sabe que não vai cumprir só para depois, no final do ano, você ficar se lamentando por aquilo que não fez, né? Coloque metas factíveis e vá cumprindo, né, cada processo desse, sempre avaliando. Eu acho que essa avaliação ela tem que ser diária, inclusive, tá? Porque senão eu coloco uma meta, encho o meu tempo de várias coisas e aí eu vou chegar no final do ano como? Não vai cumprir. Não seja muito rigoroso, né? Exatamente. Essa é a palavra de ordem, Exatamente. Né? Leveza. Precisa. É disso, né? A gente precisa. Outra coisa, a gente está iniciando também um mês muito importante, né? O mês da saúde mental, algo que é bem novo. Sim. Vamos falar um pouquinho? Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco é um mês que foi
intitulado para a gente lembrar de cuidar da nossa saúde mental, né? O início do ano quando tem essa virada e a gente automaticamente faz uma revisão, né, do que a gente fez, se eu estou conseguindo chegar onde eu quero chegar. Então é interessante porque o Janeiro Branco ele veio para lembrar de que, olha, não esqueça da sua saúde mental, coloque metas, mas isso é importante também. E é muito interessante porque tem gente que começa a fazer terapia em janeiro. É a primeira meta. Porque essa já é uma meta que foi inserida que antes não existia, né? Tem gente que entra em contato, final de dezembro, eu quero começar em janeiro, minha agenda para janeiro. É tipo academia, né? Exatamente. Porque perceba, é novo isso também, né? Porque a academia é um negócio que, né? Todo mundo já coloca para janeiro fazer só começa, academia. Depois vai deixando, quando chega o final do ano, esqueceu que existe essa meta. Exatamente. Então acho legal esse movimento das pessoas agendarem, eu quero começar em janeiro, minha agenda aí para a segunda semana de janeiro. Antes da gente encerrar, eu queria que você, né, colocasse aí os teus canais de contato, porque eu tenho certeza que tem muita gente que já colocou como meta iniciar o ano fazendo terapia. Ótimo. As pessoas me encontram com mais facilidade no Instagram, tá? @Geising, G-E-I-S-Y-N-G. E através do Instagram você tem acesso aos meus outros canais, tá? YouTube, meu site e todas as informações que são necessárias, elas estão nesse lugar, inclusive o meu contato de WhatsApp. Agora a gente vai fazer um rápido bate-bola, tá? Que eu acho que é interessante, a gente até passa a conhecer um pouquinho mais do Geising. Eu vou falar uma palavra e você me diz o que ela representa, tá bom? Psicologia. Saúde. Saúde mental. Vida. Terapia. Autoconhecimento. Trauma. Precisa ser trabalhado. Não tem como ser uma palavra só. Desculpa. Não, pode falar, fica à vontade. Não, fica à vontade. Eu também posso falar 2 palavras também, ou mais. Teleatendimento. Evolução. Tecnologia. Necessária. Política. Política. Precisa. Amazônia. Vida. Sonho. Viver. Medo. Não conseguir ser eu. Futuro. A Deus pertence. Família. Estrutura. Religião. Necessária. Você, como especialista, né, sabe que é muito difícil a gente se autodescrever, tá? Mas eu preciso te perguntar, quem é Geising Santos de Azevedo? Tu sabia que eu estava em casa, me alongando de manhã, dizendo assim, cara, ela vai me fazer essa pergunta. Eu tenho certeza. Olha, Liviane, tem muito tempo que eu estou tentando descobrir, tá? Eu acho que durante a minha vida inteira, essa é uma busca minha, foi isso que me levou para a psicologia, né? Então eu acho que a gente se reinventa de muitas formas, né? A vida vai acontecendo e a gente vai tendo que se reinventar, né, para ser uma pessoa diferente a todo momento. Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais leve do que eu já fui um dia. Eu já fui uma pessoa muito carregada, muito sobrecarregada. Então, o lugar que eu cheguei dentro de mim hoje, não sei se vai mudar amanhã, é esse lugar. Eu busco ser cada vez mais leve comigo mesmo, tá? Porque o mundo já é muito cruel. A vida é gostosa, mas ela é densa e pesada demais. Então, quando eu sou muito pesado comigo, eu não preciso mais de nenhum outro inimigo, né? Eu já me açoito demais, então eu acho que hoje eu sou um ser humano muito mais leve do que eu já fui um dia. Mas antes da gente encerrar, eu queria um spoiler, né? Para 2024, alguma novidade, além do mestrado, será que vem um livro ou algum tratamento bem diferenciado? Conta pra gente, antes da gente se despedir. Vamos lá, eu tô estruturando o meu consultório, né? Então 2024 ele vai sair do jeito que eu realmente quero, né? Do jeito que eu sonho e imagino que ele seja. E vou começar a entrar também para o digital, com cursos, oferecer cursos digitais para levar para mais pessoas, né, a oportunidade de poder olhar para os traumas, de poder entender, se conhecer um pouco mais, porque a chave da nossa saúde também é essa, né? No modelo mental e emocional, quanto mais eu me conheço, mais saudável eu me torno, tá? Bacana.
Geising, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de estar conosco hoje, 1º de janeiro de 2024, primeiro programa do ano, e poder compartilhar, né, a tua história de vida com o nosso público, a tua trajetória profissional. A gente só tem a agradecer, dizer que o espaço está aberto aqui a qualquer novidade, qualquer novo tratamento, terapia. E eu preciso te desejar um feliz 2024 com muito sucesso. Obrigado tá? É sempre um prazer para mim poder falar de saúde emocional, saúde mental. E quantas portas forem abertas para falar desse tema, pode ter certeza que se eu puder, eu irei, porque eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas falando disso, incansavelmente, inclusive. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, às vezes um pouquinho que a gente escuta, né? Eu sempre falo nos lugares que eu vou, olha, se você saiu daqui com 0,5% de tudo que eu falei, eu já estou muito feliz, porque eu sei que em algum momento da sua vida vai te ajudar e vai te ser útil. Obrigada mais uma vez, viu, Geising? Feliz 2024. E o Cenário Entrevista fica por aqui. A gente se vê na próxima semana com mais um convidado inédito. Lembrando que o programa, essa edição, assim como todas as edições, ficam disponíveis na plataforma do YouTube da TV Cenário Amazônia. Um feliz 2024 para você e a gente se vê na próxima semana. Tchau!